também do Estúdio TV Rema com o nosso amigo Johnny, cientista político, nosso amigo assessor político e ativista político. E o nosso programa hoje é o TV Rema Conjuntura Política. E nós vamos falar um pouquinho sobre o pleito de 2026 da majoritária do Rio de Janeiro, da prefeitura, do governo do estado. E nós estamos aqui com o Johnny para dar um esclarecimento melhor para cada um de nós, tendo a sua experiência. E, Johnny, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu estou trazendo aqui para você uma peteca, não é uma peteca, é uma conjuntura que está se rolando nos bastidores políticos. Aliás, está rolando nos bastidores políticos as andanças de Eduardo Paes. E o que nós queríamos, na realidade, o PT queria a vice, mas eu estou vendo que Eduardo Paes não está muito acessível para dar vice ao Partido dos Trabalhadores. E tem aqui 3 nomes que ele anda circulando, né, como possível vice dele em 2026. Primeiro é o Jorge Miranda, prefeito de Mesquita, do Podemos. Depois nós temos o André Pereira, ex-prefeito de Miguel Pereira, do PP. E nós temos o Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, do PP. Ou seja, esses 3 são centrão. Agora nós temos centro-esquerda, ou centro-direita, que é Malafaia. Não é que Malafaia venha a ser o vice, mas estão costurando o Washington Reis para vir como vice. Como é que você está vendo essa conjuntura hoje no Rio de Janeiro? E o que o Partido dos Trabalhadores, que na nossa visão, se Eduardo Paes fecha com essa galera, de alguma forma, com qualquer um deles, para ter acesso aos evangélicos, ter acesso à direita, ele vai estar tendo um problema com a esquerda e a gente vai, se por possível candidatura do PSOL, a gente vai apoiar o PSOL, ou possível uma candidatura própria nossa, né, do PT. E tudo isso, Johnny, ainda tem uma figura nessa centralidade, vamos dizer assim, que é a figura do Quaquá, que é fechadinho com o Eduardo Paes, né? E aí, Johnny, como é que tu vê isso tudo aí? Boa noite, pastor. Boa noite, todo ouvinte. Boa tarde, bom dia. Eu aqui, graduando em Ciências Sociais, militante de movimento negro, né? Temos trabalho no Grupo Centenário, toda essa militância, nessa andança aí pelo Estado, a gente sempre estamos vendo e olhando a conjuntura política. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente entende o quê? O político, ele é movido pela população. Né? Dá um exemplo assim, o que a população do Rio de Janeiro ela sempre tem escolhido dentro desse contexto? A questão da direita. A população do Rio de Janeiro ela sempre foi questão conservadora. Por isso que a gente se encontra nessa calamidade. Se você for ver os grandes deputados que nós temos, como deputados federais, como deputados estaduais, 80%, 90% é de direita, é do PP, é do União Brasil, é de direita. Então, o cara, para ele ser o governador do estado, ele vai sempre ali devido que a população está escolhendo. Então, o que acontece? Você e eu, a gente tem uma conjuntura, um pensamento. São o quê? Praticamente são 5, né, ex-governadores presos. Mas quem escolheu esses governadores? Foi a população carioca, foi a população fluminense. Então, o que acontece? A gente temos que mudar essa questão de conjuntura. A população entender em quem está votando. Eu não estou falando aqui de Eduardo Paes, estou falando que ele está buscando, porque a população, se você vê na LERJ, todo
uma extrema-direita com uma direita, você vai vendo que, se você for olhar a votação deles, eles não votam pela população, entendeu? Ele vota por interesses. Se você for ver todo o ex-governador... Tu tá querendo dizer, Johnny... Johnny, tu está querendo dizer que o Eduardo Paz está tentando fazer uma coisa para não repetir o que está acontecendo com Lula? É isso? Que Lula não tem a maioria na Câmara? Ele quer a maioria na LERJ? Então, o que acontece? Sim, assim, a conjuntura... Porque o administrador... O Lula, ele tem que fazer isso. Muita gente fala assim, o Lula se aliou ao Centrão. Não, cara. Como é que um administrador ele vai governar se ele tem a bancada totalmente, mesmo ele sendo de esquerda, se ele tem uma bancada totalmente de direita? É unanimidade, é a direita. Então, para você governar, você tem que... É uma democracia. Então, você tem que ver os poderes, entendeu? Então, o legislativo junto com o administrativo. Você tem que ver. Então, você vai ter que se aliar ali, até para você ter o Eduardo Paz, principalmente, ele vai querer palanque. Então, onde tem mais palanque? Tá entendendo? Essa conjuntura. E a sociedade tem que entender isso, porque vamos dar um exemplo assim, se a gente tivesse se a esquerda tivesse a grande... na Câmara dos Deputados Estaduais, tivesse ali 60%, 70%, com certeza a conversa seria outra. Tá entendendo? Então, o que eu entendo, na minha opinião, que o administrador, tu vê a questão do bolsonarismo. Muita gente veio para a onda bolsonarista que não era só de direita, né? E foi para pegar essa onda, pegar essa maré. Mas, na realidade, não estava na conjuntura, mas viu que era viável e soltou todo o seu, né, a gente pode dizer ali, o seu racismo. Umas pessoas foram muito além daquilo, que porque teve a liberdade de se falar, se expressar da forma que queria e não respeitando o seu próximo, né? E a gente fala meio ali, como pode ser, conjuntura fascista. Então, muitas pessoas fizeram diversas coisas porque se liberaram, cara. E quem se potencializou foi a votação do povo na urna. Tá entendendo? Quando alguém vai falar do golpe militar, fala que é um golpe civil, entendeu? Um golpe militar civil. Porque a população apoiou isso. E só que a população não apoia isso porque muitas das vezes ela não tem um autoentendimento. Tá entendendo? A grande massa, cara, assim, se a gente for olhar, a gente tem uma elite que é totalmente conservadora, que quer conservar seus privilégios. A gente tem uma classe média que acha que é da elite, entendeu? E muitos que são da classe baixa quer alcançar a classe média e acha porque tem um carro, tem um negócio, já alcançou a classe média. E não é por aí. É entender o seu posicionamento dentro de classe. E a classe média, ela tem mais conhecimento, só que ela se acha que é elite também, entendeu? Ela entende como se fosse elite. Então, ela acha que também ela é aquela conservadora, onde quer conservar, a qual ela não tem privilégio ainda, a classe média. Porque quem tem privilégio mesmo é a autarquia, tá entendendo? Então, o que o Eduardo Paz está fazendo? Ele está indo onde vai ter palco, onde vai ter palanque, onde vai ter mais deputados estaduais, onde vai ter mais deputados federais, para ele poder estar adentrando dentro de comunidades, locais, e tudo isso. Só que a questão de tudo, a gente lutamos pela igualdade, entendeu? A gente lutamos pela igualdade. Só que a gente sabemos que muitos políticos que estão ali dentro do centrão, de extrema-direita, são tudo direita, na realidade. Ele não vai votar pela população, nem da classe média, e muito menos da classe baixa. Então, é isso que a gente luta. Mas o político ele vai fazer o jogo da onde está se caminhando, onde está vendo tudo se desenhar. Então, vamos ver, então. Então, você acha... Então, ele não está preocupado no primeiro turno com a esquerda. Ele está preocupado em fazer um bloco total para que no segundo turno, aí sim, já tem os deputados eleitos, já tem tudo prontinho, senadores, aquela coisa toda. Aí ele sabe que... Aí ele já tem uma outra proposta, é isso, no segundo turno? Porque no segundo turno você tem a coisa praticamente fechada, né? Se você sabe quem são os deputados por eleito, você sabe tudo. Aí, agora, o segundo turno já é uma outra articulação política, é isso?
uma outra postura política? Eu acredito que ele está querendo levar no primeiro turno, entendeu? Eu acredito que essa conjuntura que ele quer fazer no primeiro turno. Né? Mas se ele levar no primeiro turno, sem o Partido dos Trabalhadores, que pode acontecer isso, o PT pode apoiar um candidato de esquerda, se surgir um candidato de esquerda, como é que tu acha que isso vai ficar? A gente vai perder... Ele não vai fechar... Ele não vai abrir governo. Não, o Eduardo Paes, ele vai dialogar tanto com a direita quanto com a esquerda. Sendo que a questão do Eduardo Paes é que ele está olhando o número de deputados que vão apoiar ele. Está entendendo? Ele está olhando para o número de deputados. É essa a questão. Aqui, se a gente for ver na LERJ, deputados estaduais, se a gente fizer uma pesquisa aí, é que eu estou sem meu computador aqui, você vai ver quantos deputados tem de direita. Então, ele está querendo mais palanque, que vai, com certeza, vai garimbar votos, né, e a possibilidade de ele ganhar no primeiro turno. Só que ele vai conversar com a esquerda. Entendeu? Que o Eduardo Paes é um meio flexível. Ele não tem essa questão totalidade de direitão, essas coisas. Ele joga lá, joga aqui. Ele vai na matriz africana, ele vai na igreja católica, ele vai na igreja evangélica. Ele não tem problema com isso, tá entendendo? Ele vai tudo quanto é lugar. Então, aquele político carioca, raiz, aquele cara que não tá ali, entendeu? Só que ele vem mais de direita, entendeu? Só que ele não vai deixar de dialogar com a esquerda, sendo que ele está vendo que onde está a força maior é na direita. Aqui no Rio sempre está se colocando nessa intenção. Então ele vai atacar essa parte da direita aí para ele garimpar voto para levar no primeiro turno. Tá bom, Johnny, entendi. Então, obrigado aí, Johnny, pela tua experiência aí na área política, passando por nossos telespectadores, nossos internautas, né? As posições políticas hoje, estamos aguardando aí, né, as eleições de 2026, que vai ser um baita evento que vai acontecer, além de acontecer o evento do futebol, que a gente vai ter a Copa do Mundo, né? Pô, vai ser uma coisa muito legal. Então, tuas considerações finais aí, Johnny. Eu venho agradecer, né, a TV Rema por mais uma oportunidade e também colocar, cara, para cada eleitor, é muito importante seu voto, sim, mas saber em quem nós estamos votando, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque o que a gente estamos vendo aqui no Rio de Janeiro são coisas arbitrárias, que na questão da população, da governança do Rio de Janeiro, uma coisa abstrata que, tipo assim, a gente nunca tinha visto. Mas são uns 5 ex-governadores já presos. A gente tem uma bancada ali totalmente elitizada. Quem é até que faz de movimento social ali, que eu faço parte de movimento social, quem é eleito ali não consegue ter voz, porque a grande maioria é de direita e vai lutar pelos empresários, porque foi os empresários que colocaram ali. Mas a pessoa quiser votar, cara, ela pode votar na direita, mas tem que saber em quem está votando, qual o trabalho que ele está oferecendo, o que ele vai te proporcionar, qual o privilégio esse deputado ele está proporcionando para a tua categoria, na questão de trabalhador, na questão que você está empregado, na questão da tua classe, porque muitas das vezes, gente, a política, ela é uma coisa que a gente for entender, a política é como a gente colocar um amigo ali, um amigo nosso, para ele legislar ao nosso favor. Sim. Isso é a política. Eu vou colocar meu amigo mesmo ali para ele legislar ao nosso favor, para ele olhar minha categoria, olhar para minha classe, entendeu? Para ter privilégio, porque o imposto, ele faz isso. Todo mundo paga imposto, mas esse imposto vai para quem? Todo mundo não, né? O de mais rico não quer pagar, né? O de mais rico só quer mamar na teta e não quer pagar. E isso aí é política, gente. E a política, ela é séria, entendeu? E muita gente leva na brincadeira, não olha os fatores que vai prejudicar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro da nossa sociedade, o futuro da nossa comunidade. E é muito importante a gente visualizar e olhar para esse futuro. E esse futuro depende de cada um de nós. Um grande abraço aqui, mais uma vez agradecendo aí. Pastor Jorge, entendeu? Um ótimo final de semana, tudo de bom para você aí, e agradeço a todos, espectadores da TV Rema. Amém. Bom, gente, chegamos ao final da nossa programação, agradecendo ao nosso querido Johnny, amigo aí, conosco, e nós voltamos na sexta-feira que vem com vocês. TV Rema, Conjuntura Política. Graças e paz. Valeu, Johnny. Tchau, obrigado.